Bom dia, primeiro ano A da Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira. Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem para hoje, sem aquele calorão, o tempo mais fresquinho? Bem melhor, né? E hoje chega ela, a primavera, ela que é toda senhora das estações, floresce, perfuma, clareia, alimenta. Gente, eu sou suspeita que é a minha estação preferida. E hoje, 22 de setembro de 2020, inicia-se a primavera. Nada mais justo do que a nossa leitura inicial ser algo que nos remete a esse tempo tão lindo. O poema de hoje se chama A Primavera, do Olavo Bilac. Olavo Bilac nasceu em dezembro de 1865, já faz um tempinho, né? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, faleceu também em dezembro, mas em 1915. Foi contista, cronista, poeta, escritor, jornalista. Então, a lista de importância do homem é grande. E, sem mais delongas, A Primavera, Olavo Bilac. Coro das 4 estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza. Já nos voltou a alegria, a primavera. Eu sou a primavera. Está limpa a atmosfera e o sol brilha sem véu. Todos os passarinhos já saem dos seus ninhos, voando pelo céu. Há risos na cascata, nos lagos e na mata, na serra e no vergel. Andam os beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. Dou vida aos verdes ramos, dou voz aos gaturamos e paz aos corações. Cubro as paredes de era. Eu sou a primavera, a flor das estações. Coro das 4 estações. Cantemos, fora a tristeza, saudemos a luz do dia, saudemos a natureza, já nos voltou a alegria. Muito bonito, né, turma? E é assim que a gente começa a nossa aula de hoje, né? Saudando a primavera, que ela venha com chuva, com muitas flores, muitos frutos, enfeitando a paisagem, trazendo um pouco de alívio pra gente e que a gente saiba cuidar dela, né? Cuidar da natureza, que a primavera nada mais é do que a estação onde a natureza brilha. E brilha também a nossa chamada, né? Tô esperando os vídeos pro final desse mês. Alexandre, Ana Júlia, Arthur Guerra, Arthur Paduan, Arthur Leite, Arthur Guzmão, Benjamin, Catarina, Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela, Jadson, Laura, Lisier, Lorena, Marcos, Maria Gabriele, Mariana, Mateus, Mateus Henrique, Midrele, Moisés, Milena, Rafael e Sofia. Bom, gente, como a gente está entrando na primavera, hoje, em relação ao nosso lindo alfabeto, eu vou pedir para que vocês me falem quais são as letras que formam a palavra primavera. São algumas, né? Ah, mas elas são lindas. Então, eu quero que vocês falem para mim todas as letrinhas que formam a palavra primavera. Certinho? E ontem, nós fazíamos de língua portuguesa o livro Encontros, né? Que estava falando um pouquinho sobre a lista no diário. Como é que aparecem o nome dos alunos, número dos alunos, num diário de classe. E aí a primeira coisa que pedia, aí na página 76, era para que vocês circulassem a primeira letra de cada nome. Eu não consegui hoje fazer um círculo que ficasse decente.
A hora que eu fui fazer aqui no computador, ficou muito borrado, poluía o nome de baixo, não dava para ler mais nada. Então, eu não fiz o círculo, mas eu vou falando com vocês quais são as letras que a gente circularia, que é para vocês circularem. Pelo que eu vi, no que o pessoal me mandou, vocês mandaram muito bem, tá tudo certinho. Então, no Arthur, o A, Bruno, B, Camila, C, Davi, D, Stephanie, E, Fernando, F, Gabriela, G, Helena, H, Igor, I, Isabela e também João, J, Lucas, L, Maria, M, Nélio, N, Rodrigo, R, Samuel, S, Tamara, T e Vitor, a letra V. Então, eram essas as letrinhas para vocês circularem. E aí, a gente bateu um papo que eu adorei, receber um monte de áudio ontem, né? Respondendo essas questões. Como é que esses nomes nessa lista estão organizados? Em ordem alfabética, perfeito. Se a gente tivesse que procurar o nome do Arthur nesse diário, a gente procuraria no começo, no meio e no fim. E por quê? No começo, né? Porque se ela está organizada em ordem alfabética, a primeira letra do alfabeto é a letra A e, por sinal, é a primeira letra que compõe o nome do Arthur. Já no nome da Tamara, a gente iria mais pro finzinho da lista, não no final dela de tudo, não é a última letra, mas ela tá próxima dos finais, das letras finais, a letra T, né? Que é a primeira letra que forma o nome da Tamara. Com certeza, organizar os nomes em ordem alfabética facilita a consulta. Se a gente pensar que poderia organizar por nomes de meninos e meninas, talvez facilitasse um pouco, mas ainda assim eu teria que fazer 2 exercícios para achar. Primeiro ver que parte está dos meninos, que parte está das meninas, e depois começar a procurar nesse emaranhado o nome que a gente queria. Então, quando a gente organiza uma lista em ordem alfabética, né, a gente facilita muito a vida, porque a ordem do alfabeto é conhecida por todo mundo. Então, se eu organizo por aí, eu sei que depois da letra A vem a B, depois da K vem a L, depois da Q vem a R, que depois do X vem o Y e assim por diante. Então, fica muito mais fácil da gente localizar o que quer que seja numa lista. Quantos alunos há nessa classe? 18, né? E a gente precisou, é porque eu li ali, descobriu. A gente precisou contar? Não, né? Se cada nome receber um número que também está numa ordem, a gente está acompanhando os números aí de 1 em 1, que chegou até o número 18, eu não precisava contar, era só eu olhar na frente do último nome, qual número tá? É o 18, né? Então, quer dizer que para trás já tinham tido outras 17 crianças, outros 17 números. E naquela sala, olha que beleza, 18 alunos. Número 3. Além dos nomes dos alunos da classe, que outras informações aparecem aí nesse diário? Aparece o número do aluno na lista, né? Ó, o Arthur é o número 1. Deixa eu voltar aqui para lembrar os nomes. A Tamara é o 17, a Isabela é o número 10, o Igor o 9, o Rodrigo o 15. Então, esse númerozinho aqui na frente nos ajuda a localizá-los, né? E representam o número que eles correspondem na chamada da sala deles. Então, a gente tem o número do aluno na lista, o ano e a turma, que tá ali naquela partezinha azul, e mesmo aqui em cima dessa parte branca aparece. O período, se é manhã, tarde ou noite, tá lá na página azul desse diário, né? Na capa, na verdade. Então, são essas 3 informações que a gente consegue visualizar nesse diário de classe. E aí, para hoje,
Deixa eu mudar aqui de tela e fazer um outro movimento que eu comecei. Hoje a gente faz o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, lá na página 10, atividade 4. E ela vai falar um pouquinho pra gente de contos de fada. Você já deve ter escutado muitos contos de fadas. Quais contos você conhece? De quais você mais gosta? Já escreveu algum? Há diferentes contos de fadas e alguns são muito conhecidos pelas crianças e também pelos adultos. Será que há contos desconhecidos por você? Quais contos de fada você já ouviu? Escreva 2 títulos das histórias que você mais gosta. Então, aí a gente tem 2 linhas, né? Para vocês colocarem o nome de 2 contos de fadas que vocês mais gostam. E aí, em seguida, no número 2, a gente vai ter até algumas ideias de nomes de contos de fada. E pede para a gente ler o nome dos contos e anotar com um X os que você já ouviu. Então, nós temos aí o título da história e um quadro à frente para vocês fazerem um X. Se conhecem esse conto, se já ouviram ou não. O primeiro deles é o Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho certeza que vocês ouviram até outros chapeuzinhos, né? Nós vimos o chapeuzinho preto, lilás, verde, branco, azul. Na última semana nós vimos a Chapeuzinho Amarelo. Então, Chapeuzinho é o que vocês mais ouviram. O próximo conto é o Gato de Botas. Depois, Cinderela, A Bela e a Fera. E, por último, o Patinho Feio. Vocês vão fazer um X aí nos contos que vocês já ouviram. E aí a gente parte para nossa aula de matemática, começando com o nosso calendário. Como eu disse no início da aula, a gente está aqui, né, numa terça-feira, dia 22 de setembro, início da primavera, ó, no nosso calendário aqui embaixo está até nos pontuando isso, né, que é início da primavera. E aí eu pergunto para vocês, hoje é dia 22. Quantos dias falta para acabar o mês de setembro? Mamão com açúcar essa pergunta, né? Também achei. E aí, de matemática, nós fazíamos ontem o EMAI, lá na página 84, a última atividade da sequência 16. E ela diz o seguinte: em cada cartela há 4 números registrados. Circule o maior de cada uma delas. E aí, no primeiro quadro, a gente tem os números 25, 35, 45 e 55. E aí, eu não circulei porque não ficou legal, fiz um quadrado para destacar, gente. Que o maior número desse quadro aí, desse quadradinho aí, é o número 55. E em seguida, a gente tem 61, 64, 65 e 67. Aí também eu fiz um quadro, né, no maior deles, que é o 67. Vamos comparar um quadro com outro. No primeiro quadro, todos eles terminam com o número 5, né, com o algarismo 5. O que determinou pra gente qual é o maior é o número que aparece primeiro. Não é verdade? Ó, 25, 2 é menor que o 5. 35 também, e o 40 também. Então, o maior aí mesmo é o 55, mas quem contou pra gente isso foi o número que está na frente. Ao contrário do segundo quadro, todos eles começam com o mesmo número: 61, 64, 65, 67. Nesse caso aí, como eles são da mesma família, do mesmo grupinho, né, lá da família dos 60, quem nos disse quem é o maior número foi o número 7, né? Ele nos indicou que ele é maior que o 4, que o 5 e que o número 1 aí do 61. Ficou dúvida? Conforme a gente for fazendo, vocês vão
perceber que vai ficando mais claro. Aí, no terceiro quadro, já é tudo diferente. 11, 22, 33, 44. Os números são iguais. Os algarismos que formam eles se repetem, ó. No 11, 1 e 1. No 22, 2, 2. No 33, 3, 3. No 44, 4, 4. Então, nesse caso aí, o que me indicou que é o maior foi tanto o primeiro número quanto o último, né? O valor aí não diferente dos outros, que aí é tudo igual. E aí a gente vai lá pro quadro que tem o 29, 39, 49 e 59. Mais uma vez, todos terminam com o mesmo algarismo, né? Com 9. E quem vai me indicar quem é o maior vai ser o primeiro, que foi o 5 nesse caso, né? No seguinte, ó, 60, 40, 30 e 50. O último número também é igual, que vai determinar é o primeiro, que é o 60, né, nesse caso. Aí, 40, 42, 39 e 41. Olha aí a gente tem um da família do 30 e todos os outros da família do 40. Ah, mas não é o 39 maior? Não, a família do 40 é um pouquinho mais pesada, vamos dizer assim, maior, né, do que a família do 30, não é? Nesse caso aí, o maior número é o 42. Já ali no primeiro da última lista, 25, 55, 70 e 19. Não tem muita relação um com o outro, não. O maior número é o 70. O 16, 61, 11 e o 66 brincou com os mesmos dois números, o 1 e o 6, mas o maior deles é o 66. E no seguinte também tá meio bagunçado, não tem um padrão como nos mais para cima, 49, 69, 68 e 67. O maior mesmo é o 69. Para não dizer que não tem padrão nenhum, os de cima terminam em 9 e os de baixo começam em 6. Tinham observado isso? Eu sei que alguns tinham, sim. Vocês são espertos. E por último, pedia para a gente colocar esses números em ordem, do menor para o maior, ou seja, numa ordem crescente, que os números vão ficando maiores. E aí a gente começa com 42, 44, 55, 59, 60, 66, 67, 69 e 70. De matemática ontem, galera, a atividade era essa. Tava tranquila, né? Era só a gente prestar atenção um pouquinho que ia facinho. Já para hoje, a atividade de matemática também é do Aprender Sempre, mais de matemática. A gente vai fazer as páginas 8 e um pedacinho da página 9. E aí fala assim, lembra que o Rafael tá indo para a praia com a família dele, né? Ao chegar à praia, o Rafael ficou surpreso com a quantidade de água que tem o mar. Ele até comenta aí, nossa, melhor pensa, né? Que esse balãozinho indica um pensamento. Quanta água! O Rafael tem uma garrafa e um baldinho. O que ele pode fazer para descobrir em qual deles cabe mais água? Tchan, 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 tchan. Quero um áudio com a resposta dessa perguntinha. E aí, o Rafael ganhou do pai dele uma piscininha inflável para brincar na praia. E ele quer enchê-la com a água do mar, usando o seu baldinho. E aí, em seguida, lá na página 9, vem duas questões para a gente pensar. Sabendo que o Rafael já despejou 20 baldinhos de água e encheu metade da piscina, ó, ele colocou já 20 baldinhos e metade da piscina já está cheia. Quantos mais serão necessários para completar a piscina? E o último, para encher o baldinho com água,
o Rafael usou 10 copos de água. De quantos copos o Rafael precisa para encher 2 baldinhos? Tá tranquilo, né, turma? Precisando, volta um pouquinho, ouve de novo. Mas tá muito tranquilo de fazer. Eu sei que vocês são capazes. Bom, para hoje é isso. Como eu gosto de dizer, pensem para sair fumacinha aí da cabeça de vocês, ou melhor, para exercitar o cérebro de vocês, que também é um músculo. Façam com carinho, observando todos os detalhes, pensando em coisas que talvez eu não pensei, me falando, olha tia, eu pensei dessa forma, eu cheguei nessa conclusão, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, né? Trocando um pouquinho do que eu sei com o que vocês já sabem e ampliando tanto o que vocês sabem quanto o que eu sei também. Nossa, que filosofia, né? Filosofei legal agora. Bons estudos para vocês, um ótimo dia, um super beijo e até amanhã.